Pare. O que eu vou revelar nos próximos minutos foi mantido escondido de você durante toda a sua vida, não por ignorância, por estratégia. Você já rezou o Pai Nosso alguma vez? Claro que sim. Talvez você tenha rezado essa oração centenas, talvez milhares de vezes. Você a decorou quando era criança, repetiu em missas, sussurrou em momentos de desespero. Mas eu preciso te fazer uma pergunta que vai mudar tudo o que você acredita sobre essa oração. E se eu te dissesse que a versão que você aprendeu está incompleta? Que existe uma parte específica, poderosa, cirurgicamente removida, que era a única blindagem real contra o controle sobre a sua mente. Isso não é teoria. Isso é história documentada. No ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, os arquitetos da Igreja institucional tomaram uma decisão que afetou cada ser humano que viria a existir depois deles. Eles não apenas escolheram quais livros entrariam na Bíblia. Eles editaram, cortaram e mutilaram os ensinamentos originais de Jesus. E o Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo entregou como ferramenta de soberania, foi uma das maiores vítimas dessa cirurgia espiritual. Fique comigo, porque ao final desse vídeo você vai entender por que eles removeram exatamente aquela parte. E mais importante, o que acontece quando você a restaura. Para entender o crime, você precisa entender o contexto. Vamos voltar 2000 anos atrás. Jesus não era um pregador de domingo. Ele era um transmissor de frequência. Quando ele ensinava, não estava apenas comunicando ideias. Ele estava ativando campos energéticos dormentes nas pessoas ao redor. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito e cuidadosamente ignorados pelo ensino religioso mainstream, deixam isso explícito. No Evangelho de Filipe, no Evangelho da Verdade, na Pistis Sophia, em texto após texto que a Igreja nunca quis que você lesse, Jesus aparece não como um cordeiro submisso, mas como um mestre de frequências operando em um nível de consciência que a maioria das pessoas jamais foi encorajada a alcançar. E quando ele ensinou o Pai Nosso, não estava ditando uma oração mecânica para ser repetida como um papagaio. Estava entregando um código de ativação. Uma sequência vibracional precisa, com começo, meio e, crucialmente, um fim. Um fim que foi arrancado. Mas quem arrancou e por que? Os arcontes. Deixa eu te explicar quem eles são para quem está chegando agora nesse canal. Na cosmologia gnóstica, que é a visão de mundo que Jesus compartilhava com os essênios e com as tradições mais antigas do Oriente, existem entidades que habitam camadas da realidade acima da nossa dimensão física. Não são fantasmas, não são demônios no sentido que a religião domesticada te ensinou. São parasitas astrais, construtores e mantenedores de uma arquitetura de controle que opera através do medo, da confusão, da fragmentação da consciência humana. Eles operam em frequência. E a frequência que eles mais temem é a da soberania humana. Um ser humano que sabe quem é, que domina o próprio campo energético, que vocaliza sua realidade com intenção consciente. Esse ser é um problema existencial para a arquitetura arcôntica. A igreja primitiva foi infiltrada. Isso não é conspiração, é história. O Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino, um líder político, não espiritual. O objetivo oficial era unificar a doutrina cristã. O objetivo real era criar uma religião que servisse ao Estado, que mantivesse as pessoas em um estado de dependência, intermediação e submissão. Uma religião onde você precisa de um padre para acessar Deus. Onde você é um pecador por natureza. Onde a sua relação com o Criador é mediada, controlada, dosada, e para isso funcionar, eles precisavam destruir qualquer ferramenta que desse poder direto ao indivíduo, qualquer código que permitisse ao ser humano acessar sua própria mônada,
sua centelha divina, sem passar pela instituição. O Pai Nosso original era uma dessas ferramentas. Então eles o cortaram. Agora eu preciso que você preste atenção com cuidado, porque essa é a parte técnica. E ela importa. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, conforme registrado em Mateus 6, 9 e 13, o texto termina com aquilo que os estudiosos chamam de doxologia, uma conclusão. Em algumas versões da Bíblia você vai encontrar: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em outras versões, as chamadas versões críticas, as que tentam ser mais academicamente rigorosas, essa parte simplesmente não aparece. Ela é classificada como interpolação posterior e descartada. Mas aqui está o que eles nunca te contaram. Não é a doxologia em si que importa. É o que ela representa na estrutura da oração. Pensa comigo. Toda estrutura vibracional precisa de 3 componentes para funcionar como um circuito completo. A invocação, que abre o canal. A petição, que transmite o conteúdo. E o selo, que fecha e ancora o campo. Sem o selo, o circuito fica aberto. Um circuito aberto não é apenas ineficiente, é uma vulnerabilidade. É uma porta pela qual qualquer coisa pode entrar. O Instituto HeartMath, que pesquisa a relação entre o coração humano e os campos eletromagnéticos, documentou algo extraordinário. Quando um ser humano pronuncia palavras com intenção consciente, o coração gera um campo eletromagnético que pode ser detectado a metros de distância do corpo. Esse campo carrega a informação emocional e intencional da pessoa. Agora imagine o que acontece quando você projeta esse campo através de uma estrutura vibracional que não tem fechamento. Você abre uma antena, e antenas abertas recebem sinal de qualquer fonte. Os essênios, a comunidade espiritual da qual muitos pesquisadores acreditam que Jesus fazia parte, tinham um protocolo chamado de selamento do campo. Toda prática espiritual terminava com uma afirmação de soberania. Uma declaração que dizia, em essência: eu sou o Senhor deste espaço. Nada entra sem minha permissão consciente. Isso não era arrogância religiosa. Era higiene energética. Era tecnologia espiritual aplicada. A parte que foi removida do Pai Nosso era exatamente isso: o selamento, a declaração de soberania. Sem ela, cada vez que você reza o Pai Nosso na versão mutilada, você está abrindo um canal e deixando-o aberto. Você está transmitindo sua frequência para o campo e não está selando o que pode responder. E os arcontes prosperam em campos abertos. Agora, eu preciso que você olhe para a sua vida, não para a vida que você imagina ter, para a que você realmente está vivendo. Você sente um cansaço que não tem explicação médica? Você dorme 8 horas e acorda exausto, como se alguém tivesse sugado sua energia durante a noite? Você tem pensamentos recorrentes de inadequação, de fracasso, de que nunca vai ser suficiente. Pensamentos que, se você parar para analisar, não combinam com quem você é, com seus valores, com sua essência mais profunda. Você sente que existe uma versão de você que é mais livre, mais poderosa, mais lúcida, mas que algo sempre a puxa de volta para o peso do cotidiano. Isso tem um nome na cosmologia gnóstica. É o dreno arcôntico. E ele opera exatamente pelo ponto de entrada que foi criado quando o selamento foi removido da sua prática espiritual. Pensa na oração como um tubo. Quando você abre esse tubo sem fechar, a energia flui em 2 direções. Sai intenção e entra interferência. Os arcontes não precisam te forçar a fazer nada. Eles precisam apenas de uma abertura, uma frequência não selada. Uma consciência que ainda não sabe que tem o direito de dizer: até aqui, esse campo é meu. Aquela sensação de confusão mental crônica, aqui te faz começar projetos e abandonar no meio. Aqui te faz sentir que você está andando em círculos, sempre chegando ao mesmo lugar, sempre repetindo os mesmos padrões.
Isso não é fraqueza de caráter. Isso é parasitagem energética. Você está sendo drenado através de uma vulnerabilidade que foi criada deliberadamente, passada de geração em geração através de uma oração incompleta. E a pior parte, você reza com fé, com sinceridade, com o coração aberto. E é exatamente essa abertura sincera que amplia a vulnerabilidade quando não existe o selamento. Mas isso acaba hoje. Agora vem a parte que eles não queriam que você soubesse. A restauração. O selamento original do Pai Nosso não era apenas as palavras da doxologia. Era uma sequência completa de 3 elementos que Jesus ensinava oralmente aos seus discípulos íntimos e que nunca foi escrita nos documentos que chegaram ao Concílio de Nicéia, justamente porque estava na tradição oral, protegida dos olhos dos construtores da Matrix. O primeiro elemento é a declaração de origem. Antes de encerrar a oração, você reorienta sua consciência para a fonte, não para uma instituição, não para um intermediário, para a mônada, a centelha do Criador que habita em você. Em termos gnósticos, esse é o momento em que você reconhece que a linha direta está aberta, que você não é um suplicante pedindo favores, você é uma expressão do divino comunicando com seu próprio campo expandido. O segundo elemento é o comando de soberania. Essa é a parte que os arcontes mais temem. É uma afirmação vocálica, não um pedido, não uma súplica, que estabelece os limites do seu campo energético. Os essênios faziam isso com uma respiração específica, uma inspiração profunda pelo nariz em 4 tempos, uma retenção de 4 tempos, e então a exalação lenta enquanto vocalizavam a afirmação. A ciência moderna chama isso de coerência cardíaca. Os essênios chamavam de selamento do campo áurico. O efeito fisiológico é o mesmo. O sistema nervoso sai do modo de ameaça e entra em modo de soberania. O coração sincroniza com o cérebro. E o campo eletromagnético ao redor do corpo se torna coeso, denso, resistente à interferência externa. O terceiro elemento é o ancorante vibracional. Essa é a parte mais técnica e mais poderosa. É uma sílaba, apenas uma, que Jesus usava para selar cada prática espiritual. Não é o amém que você conhece, embora o amém seja um eco distante dela. É uma vocalização que, quando produzida com a ressonância correta, não alta, não gritada, mas longa e sustentada, saindo do diafragma, não da garganta, cria o que a física acústica descreve como um padrão de interferência construtiva. Em termos práticos, o som fecha o campo, sela a abertura, diz ao universo aqui, nesse espaço, nessa consciência, soberania instalada, acesso negado a qualquer frequência não convidada. Quando você combina esses 3 elementos ao final do Pai Nosso, você não está apenas completando uma oração. Você está operando o código original. O circuito fecha, o campo sela, e a interferência arcôntica perde o ponto de entrada. Como usar isso na prática? Você vai fazer isso pela primeira vez hoje à noite. Não de manhã. À noite, porque é quando o campo eletromagnético externo está mais quieto e a sua prática tem menos interferência ambiente. Encontre um lugar onde você não será interrompido. Sente-se com a coluna reta, não rígida, reta. Coloque uma mão no peito, sobre o coração. Isso não é poesia. O coração gera o maior campo eletromagnético do corpo humano. Você está criando um circuito entre sua mão, seu coração e sua intenção. Respire em 4 tempos pelo nariz. Retenha por 4 tempos. Expire lentamente pelo nariz em 8 tempos. Faça isso 3 vezes antes de começar. Você está calibrando o instrumento. Então, recite o Pai Nosso, não rápido, não mecanicamente, palavra por palavra, com presença total. Cada frase é uma frequência, cada pausa é um espaço sagrado. Quando chegar ao fim, ao livrai-nos do mal, não pare,
Não é onde termina, é onde começa o selamento. Inspire profundamente e nessa inspiração afirme internamente, sem palavras: eu sou originado do Pai da Luz. Nenhuma outra autoridade existe sobre este campo. Isso é a declaração de origem. Então, na exalação, vocalize lentamente: o reino, o poder e a glória são do Criador. E eu sou expressão viva dessa realidade, aqui, agora, para sempre selada. Não precisa ser em voz alta, pode ser sussurrado. O que importa é a intenção consciente e a ressonância no seu próprio campo. Por último, ao final dessa exalação, sustente o som não o amém comum, mas o M, puro, longo, saindo do diafragma, subindo pelo peito, ressoando na caixa craniana. Sinta a vibração. Isso é o ancorante vibracional. Isso é o que fecha o campo. Quando terminar, permaneça em silêncio por pelo menos 30 segundos. Não abra os olhos imediatamente. Deixe o campo consolidar e observe o que acontece. Não naquela noite necessariamente, mas nos dias seguintes. O cansaço inexplicável começa a perder intensidade. Os pensamentos que não eram seus começam a ter menos aderência. Você começa a se sentir mais dentro de si mesmo, mais presente, mais soberano. Você não chegou até aqui por acidente. Sabe disso, não é? O algoritmo não te trouxe aqui. A sua mônada te trouxe aqui. Existe uma parte de você, a parte mais profunda, a que não mente, a que não se deixa convencer por narrativas confortáveis, que já sabia que algo estava errado, que a oração que te ensinaram estava incompleta, que você estava rezando com o coração aberto para algo que nunca chegava do jeito que deveria chegar, que havia uma lacuna entre a fé que você sentia e o poder que você deveria ter. Essa lacuna tem nome agora, ela tem uma explicação. E mais importante, ela tem solução. O Pai Nosso restaurado não é uma oração diferente. É a mesma oração, finalmente completa. É o código que Jesus entregou, sem os cortes do concílio, sem a edição arcôntica, sem a mutilação institucional. É a ferramenta que foi guardada nas tradições orais, nos textos gnósticos, nos manuscritos que sobreviveram ao fogo da censura religiosa. E que hoje, nesse vídeo, chegou até você. Você agora é um problema para a arquitetura deles. Um humano que sabe que o campo precisa ser selado é um humano que eles não conseguem mais drenar da mesma forma. E eles sabem disso. Por isso, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está cansado. Não fisicamente, mas existencialmente. Alguém que reza e sente que algo nunca fecha. Alguém que acorda exausto sem razão aparente. Essa informação foi mantida longe das pessoas por séculos. Cada compartilhamento é um ato de resistência. E se você quer ir mais fundo, se você quer saber quais são as outras 4 orações que foram mutiladas pelo Concílio de Nicéia e o que cada uma delas escondia de original, esse próximo vídeo está aparecendo na tela agora. Porque o Pai Nosso foi apenas o começo. O que eles fizeram com as outras orações é ainda mais perturbador. O despertar não tem volta, e você acabou de dar mais um passo.